Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 24 de junho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre no programa ligando 2461-0093. Ligue 2461-0093. Você vai concorrer hoje ao CD Liberta-me da Fernanda Brum. Tem também o DVD Recordações da Leinha Mendonça. Leinha Mendonça, o DVD Recordações e o CD Liberta-me da Fernanda Brum de presente pra você no programa de hoje aqui na 93 FM. No Facebook da 93 FM. Olha, no Facebook da 93 FM você concorre ao CD da Bruna Carla ao vivo. O CD da Bruna Carla ao vivo de presente pra você que participa comigo agora aqui no Facebook da 93 FM. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Hoje nós separamos um tema especial. Tema especial é um tema que a 93 FM propõe, que vem para que a gente possa buscar aqui uma reflexão sobre este assunto. Todos os dias nós tratamos sobre temas encaminhados pelos nossos maravilhosos e abençoados ouvintes, e de vez em quando a gente faz um debate especial. Você sabe que foi aprovado agora pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e nós vamos ouvir isso, ver se é exatamente isso que aconteceu. A gente precisa ter as informações bem claras, já temos aqui, vamos compartilhar com os nossos amados ouvintes sobre esse assunto, um projeto de lei que vem sendo apelidado de maneira inapropriada, mas é a maneira mais popular que as pessoas conhecem esse assunto. E é bom para a gente esclarecer, porque o ouvinte que está nos acompanhando é aquele que recebe todas as influências habituais, é aquele que vê na televisão, aquele que vê na internet, lê no jornal, ouve no rádio, e eventualmente já ouviu a expressão cura gay. Você já deve ter ouvido essa expressão ou visto em alguma manifestação. O que este projeto representa e que projeto é esse? Que projeto, do que ele trata? Nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, inclusive um pouquinho de aula do nosso processo do legislativo, para a gente entender como essas coisas são complexas, como algumas coisas conseguem acontecer rapidamente, outras têm um processo lento, embora lento é o processo que pode produzir um amadurecimento. Vamos entender o que esse projeto representa, se aprovado, o que é que muda e por que muita gente não aceita este projeto, ou pelo menos diz não aceitar. Talvez falte para muita gente a informação clara sobre esse assunto. Nós temos hoje à mesa a doutora Rosângela Justino, que é psicóloga e é presidente da Abrace. O reverendo Felipe Teres, que é pastor efetivo da Igreja Presbiteriana da Gávea, também é psicólogo. A pastora Damares Alves, da Igreja Quadrangular de São Paulo, que é assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Parlamentar da Família, e a caminho o pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane. Todos nós juntos no debate de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastora Damares, vamos começar para explicar para os nossos amados ouvintes que se trata de um projeto de decreto de lei legislativo. É um projeto que data ainda de 2011. O projeto de decreto legislativo, apesar do nome ser
projeto de decreto legislativo, ele é conhecido como PDC. O PDC 234 de 2011. Este é de 2011, mas o tema já foi discutido na legislatura passada. O primeiro projeto de decreto legislativo foi proposto na legislatura passada por um parlamentar que não foi reeleito. Como ele não foi reeleito, o projeto vai para o arquivo. Aí, quando começa uma nova legislatura, que começou em 2011, um outro parlamentar ressuscita o debate. Então, em 2011, o deputado João Campos, que é um jurista, um delegado, uma pessoa com pós-graduação na área do direito, ressuscitou o debate na Câmara dos Deputados. Então, em 99, nós tivemos lá o Paes de Lira, que foi quem fez o projeto anterior. Sim. Por ele não ter sido eleito ou reeleito, o projeto morre e é ressuscitado. Nós estamos usando os termos bem evangélicos aqui, até para ajudar o nosso ouvinte a entender. Isso, né? Que demonstra que o debate não é novo na Câmara dos Deputados. O assunto vem sido discutido entre os parlamentares federais desde 2002, 2003. Certo. Mas foi transformado em peça legislativa pelo deputado Paes de Lira, e agora ele continua como uma peça legislativa. E por que essa peça? É um instrumento legislativo legítimo que existe para regular as normas que não são do legislativo. Por exemplo, um ministério escreve uma portaria, que é uma aberração. O legislativo observa que tem uma aberração naquela portaria. Que instrumento o legislativo tem para derrubar aquela portaria de um ministério, de um órgão federal? O PDC, o projeto de decreto legislativo. Ele é um instrumento legítimo. E ele também alcança os conselhos de classe. Então, o projeto de decreto legislativo é um instrumento que a Câmara dos Deputados tem para sustar normas de conselhos de classe, que é o que está acontecendo com este em especial. Nós vamos explicar claramente para os nossos ouvintes. Antes, registrando, já está conosco também o nosso irmão deputado federal Harold de Oliveira. Muito bom dia, deputado Harold. Bom dia JR. Eu quero iniciar, meus queridos ouvintes da grande família da 93 FM. Esse assunto veio por decisão da produção da rádio para esclarecer as colocações impróprias que a imprensa comprometida com a causa homossexual tem colocado, chamando esse assunto de cura gay. A pastora Damari já fez um esclarecimento do que seria o PLC. Eu ainda acrescentaria que, na realidade, não se trata de um projeto de lei. Uma lei, ela tem sempre um cunho objetivo de ter uma aplicação genérica para todos os cidadãos. E passa nas duas casas, no Congresso completo, e vai depois à sanção da Presidente da República. Um projeto de decreto do Congresso, um projeto de decreto legislativo, como foi explicado, ele tem uma função pontual, é de reparar algum ato impróprio que seja praticado por algum desses órgãos que a doutora Damares já esclareceu aqui. Então, esse é o decreto legislativo. Então, o que houve? Houve uma resolução do Conselho Nacional de Psicologia, né? Essa resolução, e que a Câmara dos Deputados, através agora da sua comissão, ainda está em tramitação, passou numa comissão, vai para outras, nós julgamos que esse decreto, ele agride os direitos humanos de homossexuais que, em conflito interno, desejam procurar solução para os seus conflitos. Ora, se um indivíduo está em conflito, ele busca solução na medicina. Esse é o esquema. Então, nós estamos defendendo os direitos humanos dos sexuais, considerando que homossexuais são naturalmente humanos, evidentemente. Muito bem. Essa resolução do Conselho Federal de Psicologia, vamos ilustrar isso aqui para o nosso ouvinte que está nos acompanhando, que acompanha o passo a passo aqui de uma maneira didática, que o artigo 3º dessa resolução do Conselho Federal de Psicologia, também de 1999, ele trata sobre o seguinte: os psicólogos não exercem, seu artigo 3º, os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça
a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Parágrafo único. Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. O artigo 4º diz: os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. Me parece que acima do Conselho Federal de Psicologia está a liberdade de expressão. E nós estamos aqui fundamentados na liberdade de expressão que a Constituição, que é maior que o Conselho, nos dá. Doutora Rosângela conhece de perto os efeitos e os impactos dessa ação do próprio Conselho Federal de Psicologia, que eu estou tentando sumarizar, mas podem se estender nas explicações sem dificuldade alguma. O Conselho, ele proibiu esta ação dos psicólogos para o tratamento daqueles que desejarem, e fica absolutamente claro, eu não imagino nenhum psicólogo forçando um tratamento, mas um tratamento para aqueles que pedem, que solicitam, porque o consultório de um psicólogo não vai à casa de uma pessoa. Quem vai ao consultório de um psicólogo é a pessoa, alguém que está ali. Muito bem. Esse projeto de decreto legislativo, ele propõe que esta portaria, essa decisão do Conselho Federal de Psicologia, ela seja eliminada, ou seja, ela deixe de existir e passe a ser como era antes. Pelo que eu entendi, conversando com a doutora Damares, nós estamos nessa linha. Doutora Rosângela, da sua experiência, como observa esse trabalho para reverter esse quadro e o que de fato acontece com aqueles que ainda hoje trabalham nesta linha e como são estes tratados pelo Conselho Federal de Psicologia? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, ouvinte, bom dia, J.R. Vargas, né? Bom dia a todos aqui presentes. É um prazer retornar depois de muitos anos a essa rádio, então estou muito feliz de vir aqui, mas eu gostaria de fazer um pedido para os senhores. De eu não ser tratada como psicóloga, como doutora Rosângela, porque nesse momento eu não estou podendo exercer a minha profissão, embora o meu CRP esteja em dia, esteja legal, né? O meu CRP do Rio, 4917, mas eu gostaria de falar aqui do lugar de missionária, que é o papel que eu tenho exercido hoje no Congresso Nacional, acompanhando os projetos de leis que dizem respeito à vida e à família, e também para eu ter mais liberdade de estar participando aqui desse debate na rádio, porque enquanto psicóloga eu tenho as restrições do meu conselho profissional de falar determinadas coisas, então eu gostaria de me pronunciar enquanto missionária e não enquanto psicóloga, certo? Então, para evitar que mais processos sejam encaminhados contra mim. Então, eu não sei o que vai, né? Eu nem tenho falado desde 2009 que eu recebi uma censura pública do Conselho Federal de Psicologia, que também já tinha antes, né, recebido também do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Então, eu não posso me pronunciar sobre esse assunto enquanto profissional, enquanto psicóloga. Mas, enquanto missionária, eu, depois de muitos anos fora da mídia, eu resolvi hoje aceitar o convite dessa rádio por se tratar de uma rádio evangélica. Eu sou missionária evangélica, então eu vim aqui nessa condição. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosângela. O seu ponto de vista sobre esse assunto, enquanto missionária, apesar de todos os nossos estranhamentos aqui à mesa sobre esse tipo de postura e censura que o Conselho agiu, mas entendendo plenamente o seu lugar. Fique à vontade agora para expressar o seu posicionamento como missionária, minha irmã. Certo. Os psicólogos, né, eles não podem falar sobre esse assunto, né, e nem dizer a verdade. Porque, embora a resolução do Conselho de Psicologia tenha dito que o psicólogo não pode se pronunciar sobre o assunto na mídia, por exemplo, eu como psicóloga não posso me pronunciar aqui, falar sobre esse assunto, né? Porque enquanto psicólogo a gente tem que falar mentira,
e não verdade. E a verdade é que o Conselho alegou ter baixado essa resolução em 1999, dizendo que a Organização Mundial de Saúde tirou do seu catálogo de classificação a homossexualidade, o que é uma mentira. Eu estou aqui com a classificação internacional das doenças, a CID-10, que é usada, né, por todos os profissionais de saúde, de ciências humanas, inclusive no meio jurídico, né, que é um catálogo internacional, e está aqui nesse catálogo de classificação. Se a gente pega lá, coloca no site da Organização Mundial de Saúde Internacional, chama de desordens, o F64, de identidade sexual. Por exemplo, transexualismo, travestismo. Na tradução que eu tenho em mãos, né? Chama de transtorno, mas transtorno, desordem são palavras, né, que têm um significado semelhante. Então, transexualismo, travestismo de duplo papel, transtorno de identidade sexual na infância. E no F66 fala dos transtornos psicológicos e comportamentais associados ao desenvolvimento e orientação sexual. E aqui no F661 fala da orientação sexual egodistônica. Egodistônica significa que aquela orientação sexual não está em sintonia com o eu da pessoa. A pessoa está em estado de sofrimento por conta daquela orientação sexual que traz a desordem, os transtornos psicológicos e comportamentais, né, associados a essa orientação. E no caso, muitas pessoas que estão se estranhando com atração sexual por pessoas do mesmo sexo, elas procuram a igreja, procuram apoio junto a pastores, a igreja, porque essa desordem, estou usando os termos da classificação internacional da doença, não está em sintonia com o eu dela. Então, explicando isso, né, porque assim, com uma linguagem mais popular, porque na rádio, né, nós temos pessoas que não têm, assim, não são técnicas, né, mas todo profissional da área de saúde tem que conhecer a classificação internacional das doenças. O que ocorre é que os psicólogos têm tolerado durante esses anos todos, né, essa resolução, é porque nós psicólogos não somos estimulados a ficar catalogando ninguém, né, ficar rotulando as pessoas, né. Por exemplo, eu já tive um paciente que ele, há muitos anos atrás, eu me formei em 1981, não é nem esse hoje o título, mas eu sou, né, um psicótico maníaco depressivo. Eu falei, né, vamos esquecer as nomenclaturas, né, qual é a sua queixa? Porque todo psicólogo, quando recebe um paciente, ele quer ouvir a queixa dele, né? Então, assim, a gente não está ali preocupado com a nomenclatura, se é homossexualismo, se é bissexualismo, se é travestismo, né, que tipo de orientação sexual. É a pessoa que está ali diante de nós, e nós estamos ali para ouvi-la, para acolhê-la e para ajudá-la a efetivar as mudanças que ela quer. Porque quando a pessoa está motivada, ela muda o que ela quer, do jeito que ela quer, a hora que ela quer. E nós, profissionais, temos que escutá-la, ajudá-la a entender os sentimentos e as emoções dela, para que ela possa efetivar as mudanças que elas mesmas desejam em suas vidas. Então, essa resolução é um equívoco, né, é baseada em argumentações, né, distorcidas pela mídia, pelo próprio Conselho Federal e Sistema de Psicologia. É um equívoco que precisa ser revogado. Graças a Deus que nós temos os nossos parlamentares lá no Congresso Nacional que estão olhando com cuidado essa matéria. Eles, inclusive, foram prudentes em tentar sustar 2 itens da resolução, mas, a meu ver, toda a resolução está comprometida porque ela está fundamentada numa premissa errônea que leva as pessoas a um engano, a um erro social. E o pior é que uma mentira dita constantemente acaba fazendo com que as pessoas
reconheçam socialmente como uma verdade. Então, os psicólogos, os psiquiatras podem tratar sim das pessoas que vêm com um sofrimento psíquico, desejando saída para aquela situação em que ela está vivendo. Então, por exemplo, essa questão do que é doença ou não é um assunto muito discutido nos dias atuais, porque foi tirada da nomenclatura da CID-10 todas as outras nomenclaturas, né, foram mudadas, não só os transtornos e as desordens mentais e comportamentais, mas todas elas, né, foi tirado o termo doença. Porque o termo doença criava uma grande confusão também no meio médico. Por exemplo, você vai procurar um médico e diz que foi curado da sua úlcera, né? Tô com úlcera, fui curado. E aí, lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, muitas pessoas depois vinham a sentir dor no estômago novamente e elas iam para o tribunal processar aquele médico que declarou a cura da úlcera, né? E aquele sintoma voltou. Então, do lado psicológico, a gente nunca pode afirmar uma cura de uma pessoa, isso é óbvio, né? Porque a pessoa, ela pode mudar o comportamento num determinado momento de vida dela e num outro momento ela pode querer voltar atrás, né? E na nossa linguagem evangélica, né, nós somos seres que estamos sujeitos aos pecados, né? Então a gente pode tomar uma decisão de não pecar mais, mas daqui a 5 anos a gente pode de repente, né, voltar a querer, a né? Tentação fica grande, a gente pode querer voltar a pecar. E a gente pode, né, se arrepender novamente e voltar a se reposicionar segundo a palavra de Deus. Então, senhores, o que eu quero dizer é que as pessoas podem deixar a homossexualidade e elas deixam, mas se elas querem retornar, como já aconteceu inclusive com um paciente meu, que eu durante alguns anos tratei, ele inclusive tinha um problema com pedofilia, ele era um membro de igreja, líder de jovem, deixou a homossexualidade e infelizmente ele voltou a praticá-la, né? Ele foi para o tratamento, saiu, ficou um tempo inclusive exercendo a função de pastor e depois apostatou da fé e voltou para o pecado. Entendi. Então, mas outras pessoas não, elas mudam, continuam firmes, né? E eu ajudei a criar muitos ministérios de apoio, inclusive uma missão, né? Grupo de amigos que fez 25 anos agora. Né? Se existe muitas pessoas deixaram a homossexualidade. Se existe o grupo de apoio, é porque existem pessoas que precisam, demanda. Pessoas que desejam. Quero ouvir a opinião aqui dos companheiros, pastor Rafael de Almeida e também o reverendo Felipe Teles sobre esse assunto, uma vez que a gente quer esclarecer para os nossos ouvintes. Evidentemente, a gente vai esclarecer um pouco mais para que todos tenham informação. O que a gente espera? Que você, ouvinte amado, vá tendo informação, porque em outros veículos as informações elas já têm uma inclinação. Embora a gente tenha aqui, e eu tenha reafirmado isso na última sexta-feira, a nossa perspectiva é sempre bíblica. Nós estamos trazendo aqui uma informação pura, clara, o que é o projeto, como é que foi, a resolução, o que aconteceu e tal. Evidentemente, temos aqui os nossos posicionamentos individuais. Pastor Rafael. Bom dia, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia aos amigos debatedores, aos amigos ouvintes. Eu quero começar dizendo uma coisa com toda clareza, como pastor. A Bíblia declara que o homossexualismo é pecado. Se você crê que a Bíblia foi inspirada por Deus, você não tem escolha a não ser reconhecer que o homossexualismo é pecado. Mas quem tem que tratar de pecado é a igreja. O psicólogo não. Agora eu quero falar especificamente para você que está ouvindo a gente, que não é evangélico, inclusive você que é homossexual. Essa medida do Conselho Federal de Psicologia pode estar parecendo que é a seu favor, mas é contra você, porque ela tira de você uma liberdade. Se você vai ao psicólogo, você é homossexual e se sente bem com isso, não é papel do psicólogo dizer que você tem que mudar o seu comportamento. Você tem direito de ser assim. Você pode falar, não, eu não quero tratar disso, isso para mim está bem resolvido, é direito seu. Mas se você não se sente bem com isso e se você quer uma ajuda, ele não pode te ajudar porque o conselho não deixa. Então, na verdade, o que o conselho está tirando é uma decisão que não é do psicólogo, é sua. E isso é que é mais grave. O conselho está decidindo por você.
Eu concordo que o psicólogo não pode impor uma condição ao paciente baseado nos valores dele. Se isso não causa desconforto nem perturbação social, eu concordo. A gente ensina que é pecado porque a Bíblia diz. Mas, no fundo, o conselho tirou de você, que é homossexual, o direito de mudar de opção se você quiser. E isso é grave. Pode parecer libertadora, mas ele te escraviza. Já houve época em que a sua carreira era prejudicada pelo teu estado civil. Se você fosse solteiro, não era promovido. Em que a sua carreira era prejudicada se você se divorciasse, você não era promovido. E, na verdade, está se voltando no tempo quando a sua vida individual é arbitrada dessa maneira. Você não pode votar. Por que não pode? Essa decisão é sua. Então, o que, na verdade, o que os evangélicos estão querendo fazer não é escravizar, é libertar. Dizer, não, o conselho não pode dizer para o paciente o que ele quer da vida dele. Isso é uma coisa grave. Eu me preocupo com isso não como pastor, mas como cidadão. Quanto mais o Estado legisla, quanto mais os conselhos entram, menos livre a gente é. Em segundo lugar, eu já me preocupo como cientista. Porque a ciência se baseia na dúvida. Só é verdade científica aquilo que pode ser examinado, questionado e provado e efetivamente como verdade. Todo conhecimento científico se baseia na dúvida, não na fé. E aquilo que você não pode questionar deixou de ser ciência e virou dogma. Então, quando você tira do psicólogo o direito de questionar um conceito, aquele conceito deixou de ser científico. Entende assim? Se eu não posso questionar o fato do homossexualismo ser uma patologia ou não, então aquele assunto deixou de ser ciência. Porque só é ciência o que eu posso questionar. E isso também é grave. Quer dizer, a psicologia deixa de ser ciência e passa a caminhar perigosamente em direção à religião, porque ela estabelece um dogma. Então é necessário que todo o assunto possa ser questionado no âmbito acadêmico para que se possa construir a verdade científica. A gente está voltando à Idade Média em que a igreja determinava o que podia ser discutido ou não, só que agora quem determina são as ONGs, são os movimentos sociais. Não, isso não pode debater porque a gente não deixa. Então o Estado deixou de ser laico e dirigido pela igreja e passou a ser dirigido pelas ONGs. É muito pior. Então essa medida do conselho é nefasta porque tira a liberdade do cidadão e porque impede o debate científico de um tema que precisa ser debatido como qualquer outro. Então, antes de vir aqui como pastor, eu tenho que vir como cidadão para dizer, olha, está tudo errado. E os parlamentares evangélicos estão agindo mais como cidadãos até do que como religiosos. E alguém tem que ter coragem de dizer isso. Reverendo Felipe. E, JR, só acrescentando a tudo que já foi falado aqui, toda essa questão do dogma, principalmente, uma palavra que foi muito usada aqui e acho que está muito em voga para que a gente discuta esse assunto, é de fato a questão da liberdade. Você leu aqui aquilo que vai cair justamente toda essa questão de que os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que propõem tratamento e não se pronunciarão nem participarão do pronunciamento público. Veja só que resolução de um conselho que sempre apregoou, ou de uma ciência que sempre apregoou a liberdade ou o desejo humano, né? E todas essas questões que estão envolvidas na psicologia. Quer dizer que eu não posso nem me pronunciar, né, como a doutora aqui falou, como a missionária aqui falou, sobre um assunto que está super em discussão, como aqui o nosso amigo pastor falou aqui, que ainda não é alguma coisa absolutamente fechada e petrificada. Todo mundo que quando vai a um psicólogo sabe, e as outras ciências também, algumas saladas e divergências que a psicologia tem entre si nas suas nomenclaturas, no seu modo de tratamento, na sua maneira de ver a doença. Muita gente pergunta assim para mim, o que a psicologia acha sobre esse assunto? Fala assim, olha, não tem como dizer às vezes o que a psicologia acha sobre esse assunto. Posso falar assim, o que a psicanálise acha sobre esse assunto, o que a terapia cognitivo-comportamental fala sobre esse assunto, o que a gestalt terapia fala sobre esse assunto, o que o existencialismo fala sobre esse assunto. E quando você olha, cada um tem uma perspectiva diferente. E isso é aceito, apregoado e muitas vezes celebrado dentro da psicologia. E tá certo, ninguém quer terminar com isso. A questão, quando você pensa em física, eu não sou nem um pouco expert no assunto, mas vi alguns filmes, li algumas coisas, o que a física quântica, o que a física tradicional, eles pensam a respeito desse assunto, sobre a existência do universo. Estou tirando totalmente Deus dessa história, sobre a coisa da matéria. As teorias são as mais diversas possíveis. E isso é aceito, e isso é questionado o tempo inteiro. E aí, de repente, quando o assunto fala de depressão,
cada um tem um viés. Quando você fala sobre a existência do universo, cada um tem um viés. Quando a gente fala sobre a origem da matéria, ou na verdade o que é matéria, do que é formado o ser humano, tem milhões de viés. Mas quando fala sobre o homossexualismo, aí não. O assunto é único, é exclusivo, não pode ser visto ou revisto sobre os diversos viés. É um só, e quem se pronunciar contra isso, por favor, vai ser sancionado, vai ser, na verdade, repreendido publicamente. É um absurdo, como nós falamos aqui, é como psicólogos, é como pastores, é como cidadãos, que a gente está aqui para dizer que a gente não pode concordar com alguém que cerceia o direito da dúvida, do questionamento, de um outro olhar sobre a qual se baseia a nossa sociedade. E, além do mais, tem a questão até das ameaças, né? Eu sou uma pessoa, por que eu tive que parar de atender no consultório, embora a censura pública seja uma sanção branda? Porque os ativistas do movimento pró-homossexualismo começaram a achar que essa sanção foi tão branda e começaram a fazer pressão para que eu fosse recebesse uma punição maior. Além disso, eu recebo intimidações, até hoje, ameaças, através do meu blog, xingamentos, né? Para denegrir a minha imagem, a minha pessoa. E isso eu tenho tudo catalogado. Eu tive que, inclusive, dar queixa na polícia por conta das ameaças que eu estava sofrendo. E como que eu ia atender no consultório se eu não poderia ter mais paz? Então, é um impedimento para o meu trabalho. O meu exercício profissional ficou totalmente prejudicada, e até o exercício profissional de todos os psicólogos da atualidade, porque eles estão sendo induzidos ao erro. Eles estão sendo induzidos a dizer para os seus pacientes que a homossexualidade não está dentro do catálogo dos transtornos, né, da classificação dos transtornos mentais e comportamentais, né? Ele está tendo que dizer que aquele sentimento, se a pessoa se sente incomodada com a atração pelo mesmo sexo, o profissional tem que dizer para o paciente que isso é natural, que ele está sofrendo uma pressão social e que por isso que ele está em estado de sofrimento. E na verdade não é isso. A gente sabe que as pessoas, inclusive não religiosas, porque eu já recebi pacientes que não eram evangélicos e não eram católicas praticantes e estavam incomodadas com a atração pelo mesmo sexo. Porque pensa bem, ouvinte, o que é que a gente pensa assim, a homossexualidade, as pessoas pensam que é uma relação, né, sexual, anal, simplesmente. Mas muitas pessoas chegam nos nossos consultórios com trejeitos, né, homossexuais, mas que nunca tiveram uma relação homossexual na vida. Ela está apenas com fantasias que ela quer tratar, né? Ela sente uma atração pelo mesmo sexo, mas ela fica confusa. E normalmente são fantasias. Por exemplo, é muito comum nos meninos, por conta daquelas brincadeiras infantis, que um diz que o pênis do outro é menor. Então, muitos homens crescem, ficam adultos achando que o pênis é muito pequeno. Porque lá desde a infância, né, lá no banheiro público, começaram nas brincadeiras de um menino com o outro, dizer que o pênis dele é pequeno. Então eu já tive pacientes adultos com achando que não ia nunca satisfazer uma mulher, porque ele imaginava que o pênis dele era de um tamanho muito pequeno. E ele foi ao médico, né? E vai ao médico, muitos vão ao médico, o médico diz, não tem nada de anormal no tamanho, né? Tá tudo bem com você fisicamente, mas as pessoas, por conta dos traumas da infância, elas vivem aquele sofrimento psíquico e acabam indo para essa confusão, e que a mídia começa a dizer, né, para ela que ela nasceu gay, e muitas acabam saindo indevidamente de um armário que ela nunca deveria, né, ter pensado e duvidado da sexualidade dela dada por Deus, que Deus lá, eu estou falando enquanto missionária, criou macho e fêmea. Não criou o ser homossexual. Essa coisa de ser homossexual não existe. Ou você é homem ou você é mulher. E me parece que quando existe a dúvida, a impressão que paira no ar, né, é que quando existe a dúvida, a tendência é que a gente aceite
o lado da homossexualidade. Se tem 50% de um lado de dúvida de homossexualidade ou heterossexualidade, parece que a gente tem que aceitar o lado homossexual e não o outro, de repente, 50%. Fala em termos de dúvida, na cabeça da pessoa. Mas que é obrigatório, né? É obrigatório citar o outro lado. É meu medo, que se torne obrigatório. Uma vez eu estava assistindo uma discussão interessante e é supostamente uma discussão imparcial sobre os lados. Mas a discussão, ela começava com a seguinte frase, numa rede de televisão, né, popular, dizia que a causa é uma difícil adaptação a uma sociedade cheia de preconceitos, falando sobre o sofrimento de uma pessoa homossexual. Como é que você começa uma discussão supostamente imparcial com uma frase a esse respeito que já diz a tendência daquela discussão? O que mostra pra gente, tudo que a gente tem falado aqui, que parte disso, ninguém está a favor de teoria da conspiração, mas de que existe essa sindicalização, como se dizem por aí, essa militância, como se dizem por aí, para que o dogma do homossexualismo, ele seja imposto, ele seja o único viés aceito, respeitado e visto por psicólogos, por teólogos, pelo cidadão comum, e a gente não pode concordar com isso. Eu acho que, desculpa a expressão pesada, mas quem cria esse inferno são os militantes. Eu sou filho de pastor batista, na verdade eu sou bisneto de pastor batista, eu sou de uma família toda protestante. Eu estudei a maior parte da minha adolescência e da infância num colégio de freiras, e eu tinha um professor que era homossexual assumido. E eu nunca vi esse conflito. Quer dizer, ele sabia o que a minha religião pregava, a gente sabia, e eu não via esse conflito. Eu entrei para a faculdade, eu tive professores homossexuais, eu não via esse conflito. E assim, a religião evangélica já condenava o homossexualismo. A gente não tem que concordar com a pessoa para respeitar. Quem está criando esse conflito não são os evangélicos e não são os homossexuais, são os militantes, sobretudo os militantes homossexuais. Eles estão criando um clima de hostilidade que não existia. Quer dizer, a gente pode discordar, a gente tem o direito de discordar, mas tem que respeitar. E assim, o que está querendo é o seguinte: você não pode questionar, você não pode discordar, por que não? Quer dizer, a gente passou o século XX inteiro brigando para ter o direito a uma vida privada, para ter o direito de manifestar a sua opinião, para ter o direito de viver do jeito que quiser. Hoje eu vejo pessoas sendo constrangidas publicamente, pressionadas a assumir a sua conduta sexual, a falar a respeito da sua vida sexual, e não é nem pelos religiosos, é pelos militantes, como se a pessoa não tivesse direito de manter a vida privada dela como privada. A gente passou 100 anos brigando para ter individualidade e agora está abrindo mão dela em nome de um politicamente correto que não é bom para a gente. Parece que é politicamente imposto. Quer dizer, esse que é o problema. Eu acho que meu problema não é questão aqui, assim, tá claro para mim, absolutamente claro, que se você é evangélico, você não tem escolha. Você não dizer que o homossexualismo é pecado, mas essa questão transcende a religião. É a nossa liberdade como cidadãos que está sendo colocada em jogo por uma minoria que não representa a maioria. A prova disso é que quando alguém se candidata representando essa militância, em geral o candidato não é eleito, porque nem os homossexuais votam nele. Pastor Damares. Deixa eu dizer uma coisa. Este assunto não foi levantado no Congresso Nacional por parlamentares evangélicos. Não foi levado pela igreja para o Congresso Nacional. A resolução é de 1999. E eu, como assessora jurídica no Congresso Nacional, a primeira reunião que eu participei para discutir o tema foi no ano de 2000. No ano de 2000, os psicólogos começaram a procurar o Congresso Nacional porque eles estavam em seus consultórios com pessoas procurando ajuda, algumas pessoas no meio de um atendimento, e eles são surpreendidos com essa resolução. Quem procurou o Congresso Nacional primeiro foram os psicólogos. Nós temos nas caixas de e-mail dos parlamentares de 2000 até agora centenas de e-mails de profissionais se posicionando contrário à resolução e centenas de profissionais pedindo socorro. Mas eu tenho também uma observação. Pais e mães começaram a procurar o Congresso Nacional. E educadores que estavam lidando com crianças e adolescentes que estavam na dúvida com a sua identidade sexual, e os professores mandavam procurar os psicólogos e os pais voltavam na escola dizendo: olha, não temos o que fazer. Então, o debate foi levado ao Congresso Nacional pelos psicólogos.
O debate sempre foi científico dentro da Câmara dos Deputados. Foi um debate técnico, qualificado. E no passado não era nem um parlamentar evangélico que tinha escrito o PDC. Era um parlamentar católico. Mas agora, neste momento que um parlamentar evangélico assume a luta, vira uma guerra. Não era chamado, até 2009, 2010, não era chamado de cura gay. Estava sendo discutido lá na Câmara, são inúmeras reuniões. Detalhe, J.R. Vargas, vão psiquiatra lá para discutir. Nós tivemos audiências públicas, debate qualificado. Ex-homossexuais foram para lá contar suas experiências. Psicólogos do Brasil inteiro foram para lá. De repente, uma coisa que era técnica, científica, muito bem conduzida dentro da Câmara dos Deputados, e aqui eu e o deputado, nós estamos acompanhando isso. Esse projeto não estava na Comissão de Direitos Humanos, esse projeto estava na comissão certa, que é a Comissão de Seguridade Social, Saúde e Família. É uma comissão composta por médicos, por psiquiatras, por psicólogos na Câmara, por profissionais, por parlamentares que são da área da saúde. Então, esse PDC estava nessa comissão sendo discutido por parlamentares da área da saúde. Quando o movimento gay e o Conselho Federal viu que a discussão estava levando para um nível que a resolução poderia ser modificada, tanto é que o voto nessa comissão é um voto favorável. Na Comissão de Saúde, o voto é favorável. O que acontece? Eles fizeram um requerimento para que o projeto saísse da comissão certa, da comissão técnica, e fosse para a Comissão de Direitos Humanos. Mas eles não podiam imaginar que quando esse projeto fosse para a Comissão de Direitos Humanos, não estava lá mais a turma do PT, a turma do movimento gay. Essa turma não estava mais nessa comissão, porque houve uma reviravolta. Neste ano, essa comissão não está na mão dos ativistas gays. Então, eles fizeram uma estratégia, né, deputado? Para tirar da comissão certa, mandar para a Comissão de Direitos Humanos, porque eles achavam que eles estariam mandando nessa comissão este ano, como sempre fizeram, então eles derrubariam. Só que quando esse projeto chega na Comissão de Direitos Humanos, encontra lá outros deputados que também são da área da saúde e continuaram a discussão técnica. E aí a grande crítica, justamente agora que a população está se manifestando, o Congresso tinha tanta coisa para decidir, por que está decidindo a tal da cura gay? Porque isso já está na pauta há muito tempo. Eles não inventaram isso agora. Essa discussão vem da outra legislatura, chegou na Comissão de Direitos Humanos no final do ano passado, o voto na Comissão de Direitos Humanos está pronto desde o início do ano. Não é que colocaram esta semana, por um acaso, já está na pauta há mais de 6 semanas para ser votado. Coincidentemente, a semana passada foi votado. Então, assim, não é uma luta dos evangélicos. Os parlamentares estão representando psicólogos do Brasil inteiro que querem a mudança. E detalhes, os psicólogos também estão representando um número muito grande de homossexuais. Mas não são só os homossexuais. Eu preciso aqui lembrar que nós estamos pensando também no bissexual, nós estamos pensando no assexual, nós estamos pensando também nas outras formas de manifestação de identidade sexual, porque o bissexual também não vai poder ter mais ajuda? O bissexual que quer deixar de ser bissexual para ser só homossexual não vai poder procurar um profissional? O heterossexual que quer deixar de ser hétero para ser homossexual não pode procurar mais um psicólogo? Então, a luta lá dos parlamentares é que todas as pessoas, sendo homossexual, bissexual, heterossexual, assexual, ou mesmo aquelas outras opções, orientações que a gente faz de conta que não existe no Brasil, mas existe. A pessoa que tem relacionamento com animais e quer deixar, a pessoa que tem desejo por cadáveres, existe, né, deputado? E quer deixar. Então, essas pessoas todas têm o direito de buscar ajuda. E os parlamentares estão ouvindo cientificamente todos os lados. Então, não é uma luta da Frente Parlamentar Evangélica. É porque um deputado evangélico reapresentou o projeto. Mas é uma luta de profissionais
que procuraram o Congresso Nacional. Eu queria acrescentar, como vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica, justamente confirmar as palavras da doutora Damares, e dizer que não tem nada de religião nessa, já ficou muito claro aqui. Os nossos queridos ouvintes, eu fico muito feliz e realço, nós estamos aqui com pessoas altamente gabaritadas que estão tratando do assunto técnica e profissionalmente. Aqui não existe nenhuma colocação de natureza política, a não ser aquelas que eu, como político, posso até colocar, porque faz parte, está no sangue, está na minha veia. Mas por isso eu estou falando pouco também, para não enveredar por esse caminho. Então eu quero dizer para vocês o respeito com que a rádio, com que a produção da rádio está tratando desse assunto, trazendo essas pessoas aqui. A doutora Rosângela, né? Ela, missionária. Missionária. Doutora, mas é doutora. Doutora Rosângela, ela já disse que é a primeira vez que ela vem participar de debate, depois de tantos anos. Censura, meu Deus. Eu não consigo entender isso, não vou falar nada. A doutora Damares tem tratado desse assunto e é assessora de todas essas frentes. As colocações aqui dos dois pastores altamente preparados, psicólogos, que conhecem profundamente o assunto, dão um grau de respeito e de seriedade com que a rádio está tratando esse assunto no cumprimento, repito, do seu compromisso pedagógico que nós temos que ter. É assim que tem que ser encarado. Inclusive, né, a doutora Damares falou que vários psicólogos não concordam com essa resolução, mas eles não falam publicamente, não assumem isso, porque eles têm medo de acontecer com eles o que tem acontecido comigo. Mas assim, e o pior, né, é que eles não falam publicamente, muitos até estão atendendo, mas com medo. Como que isso prejudicou totalmente o vínculo na relação terapeuta-paciente? Como que você pode atender um paciente com a demanda de que quer deixar as desordens ligadas à sexualidade e você tem um conselho atrás de você dizendo, olha, você não pode dizer que isso não pode reforçar, ele tá se sentindo mal com isso, mas você tem que dizer que é algo natural, que, né, ele sente atração sexual por animal, por outra pessoa do mesmo sexo. Agora, o que a gente tem que atentar, não sei se há tempo para a gente expor o que está por trás dessa resolução. O que está por trás disso? Isso é que a gente precisa debater na sociedade atual. Nós estamos vivendo um momento em que a gente está vendo vários manifestantes na sociedade, em todo o Brasil, contra, aparentemente, as políticas vigentes. Mas o que a gente vê é que dentro do Conselho de Psicologia e dentro de vários conselhos profissionais aqui no Brasil, eles estão há muitos anos aparelhados por partidos políticos da cultura da morte, que querem fazer da OAB, por exemplo, a inversão de valores. Existe um livro que fala sobre psicanálise e homossexualismo, que eu li há alguns anos, publicado pela Casa do Psicólogo, em que a autora, que é psicóloga, doutora em psicologia, ela publicou esse livro dizendo assim, que a psicanálise considera a homossexualidade uma perversão. E ela cita lá vários psicanalistas que não concordam em atribuir à psicanálise um comportamento natural. Mas ela diz no livro que todas as teorias de psicologia contra a homossexualidade, elas devem ser abandonadas e a gente deve adotar a teoria da desconstrução social. A desconstrução dos valores, a desconstrução da religião, que é o que a gente está vendo na atualidade. Então, quer que os psicólogos... É isso. Para implantar a teoria hitleriana. Isso mesmo, deputado. Então, assim, eles pensam que nós, profissionais da área de psicologia, o povo brasileiro, não é um povo inteligente, né?
sempre também desmereceram os evangélicos, e eu sempre fui muito perseguida, pejorativamente acusada de evangélica. Não, ela trata pessoas no estado homossexual porque era evangélica, porque a gente vê que há um preconceito contra o profissional que é evangélico, como se ele desconhecesse da profissão. Da parte científica, como se ele utilizasse a Bíblia. Na verdade, dentro do consultório, a gente utiliza a técnica. Eu sou psicodramatista, tenho treinamento que não é reconhecido nem aqui no Brasil, a EMDR, porque o Conselho de Psicologia tem medo de reconhecer o EMDR como uma técnica, porque é muito eficaz para ajudar pessoas, inclusive, a saírem da homossexualidade. Então, o Conselho de Psicologia não quer regularizar o EMDR no Brasil. Mas, assim, a gente vê que existe por trás todo um aproveitamento e usa as pessoas que se estranham com desejos, né, de atração sexual pelo mesmo sexo com uma finalidade política e econômica. Por quê? Quando se naturaliza o comportamento homossexual, tem que ter política para esse grupo. Então, é dinheiro para o DISC, denúncia homossexual, é dinheiro para cartilhas, para kit gay dentro das escolas. Esse dinheiro todo, doutora, sai dos cofres públicos. São exatamente, as ONGs, deputado, que levam essa grana e aplicam, a gente não sabe onde. São um grande desastre. Isso. E os parlamentares que apoiam esse movimento também ganham benesses do governo, né? Então, essas ONGs e esses parlamentares que apoiam o movimento gay, muitos deles até se dizem gays e não são, porque o que eles querem é grana. E outros são e não se dizem. Outros são. E não se dizem. Que também estão apoiando as políticas gaysistas no Congresso Nacional e em todo o Brasil, porque entra dinheiro, né? As passeatas gays são cofre público, né? Tudo financiado com dinheiro público. E muitas vezes, como aconteceu em São Paulo recentemente, a prestação de conta não bate. Quando vai apresentar a prestação de contas, elas não conferem com aquilo que foi investido. Isso está publicado. Vamos só relembrar aqui um ponto importante, e a pastora Damares pode nos ajudar a entender isso aqui, é que a resolução do Conselho Federal de Psicologia, ela extrapolou a responsabilidade do Conselho Federal de Psicologia. Ou seja, o Congresso, ao perceber que qualquer instituição como um conselho como esse extrapola, ele tem o poder e o dever de colocar a casa em ordem. É constitucional. Tá certo? Constitucional. Assim ele fez. Levou esse assunto entrou na Comissão de Saúde. Comissão de Seguridade Social, Saúde e Família. Uma comissão técnica. Chegou lá, a situação foi discutida tecnicamente, não religiosamente. Mas antes do PDC ser escrito, foram 3 anos de debate com psicólogos no Brasil inteiro, com profissionais, para depois escrever a primeira proposta por um parlamentar não evangélico. Então, isso não nasceu do nada. Perfeito. Foi todo um trabalho. Então, essa discussão é só para sublinhar isso. Primeiro é para arrumar a casa, sustar uma coisa que foi feita de maneira equivocada e pelos motivos já apresentados aqui. Os motivos, vários de vocês já colocaram possíveis motivos que estavam aí por trás desta ação. Feito isso, agora o projeto está lá, o projeto agora foi encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos. Lá foi aprovado. Agora ele volta para a Comissão de Seguridade Social e Saúde, onde vai continuar o debate técnico sobre ele. Certo. Tá? E creio que ele vai ser aprovado lá. Só que está havendo um grande monitoramento, uma grande pressão. É possível que nessa comissão agora, nesse ano, o projeto não seja votado, porque muita pressão social. E aí eu preciso dizer uma coisa: os parlamentares não vão se curvar a essa pressão se eles entenderem que pessoas estão sendo prejudicadas. Essa norma, essa resolução, primeiro, cerceamento da liberdade de trabalho. Está cerceando um profissional de trabalhar. Segundo, está prejudicando pessoas. Só contar uma coisa, J.R. Vargas. As pessoas dizem, não tem a cura para a homossexualidade. Mas há pessoas que estão vivenciando a homossexualidade e não são homossexuais.
Deixa eu dar um exemplo que foi levado cientificamente para os parlamentares e foi muito debatido. Há pessoas que são viciadas na pornografia e na promiscuidade, mas não são homossexuais. Só que eles não encontram na mulher, não encontram na heterossexualidade abertura para satisfazer toda a sua lascívia e a sua vontade com relação à promiscuidade. Mas já encontra mais abertura na homossexualidade. Porque o homossexual ele é mais liberal. A gente sabe das orgias, a gente sabe das saunas gays, do sexo grupal. Então, tem pessoas que vivenciam a homossexualidade, mas não porque querem ser homossexual, é porque lá há mais liberdade para expressar as suas manifestações sexuais. Mas em uma hora essa pessoa cansa. Essa pessoa não quer mais ser promíscua. Essa pessoa quer casar, quer ter família. E fica nessa dúvida e procura um profissional para deixar a promiscuidade. Não pode mais procurar um profissional, porque a resolução não deixa. Então, tudo isso foi muito discutido na Câmara. E só um detalhe, JR, essa resolução fez um desfavor à psicologia, porque todos nós considerávamos a psicologia uma ciência muito séria, e eu considero, os parlamentares consideram uma ciência séria. Mas no momento em que faz uma resolução dessa e que proíbe que pessoas sejam atendidas, nós ficamos na dúvida se esse conselho é realmente sério. E aí a gente começa a questionar o conselho quando a gente descobriu, né, deputado, que um conselho estadual em um dos estados do Brasil era a sede para inscrição para a Marcha da Maconha. Peraí, um conselho estadual de psicologia sediar o seu espaço para inscrever, para as pessoas se inscreverem para a Marcha da Maconha? Então, o Conselho de Psicologia no Brasil, nós temos que rever o papel do conselho, não dos psicólogos. O conselho é uma coisa, o profissional é outra. Eles estão a serviço de algumas ideologias, estão se submetendo a algumas ideologias. Então é a Marcha da Maconha, é a ditadura gay, a questão do aborto, eles já estão se orientando os seus profissionais com relação ao aborto. Então há ideologias dentro do conselho e isso o Congresso Nacional está de olho. Sim, finalidade. No Código Penal, nesse projeto que está tramitando, tem lá justamente na definição da questão do aborto, até 90 dias, a possibilidade de um psicólogo atestar a incapacidade da mãe, da futura mãe, de ter aquele filho. Isso justifica o aborto. Está textual no código, nesse projeto de Código Penal. Este assunto, companheiros, é tão profundo, é tão interessante que a gente observa a falta de informação que as pessoas têm sobre esse ponto. Eu estou aqui impressionado com o resultado da pesquisa que nós temos com os nossos ouvintes hoje. Eu fiz a minha aqui por volta de 11h30, não interrompi aqui para dar o resultado da pesquisa, para a gente poder ter mais tempo aqui. Vamos ter agora o resultado final da pesquisa, que vem sendo feita desde sexta-feira, meio-dia. Então, desde sexta-feira, meio-dia, a pergunta é essa. Fala, Marcelo, qual é a pergunta? Você sabe do que se trata aí o projeto de lei que foi apelidado aí de cura gay? 75% dos nossos ouvintes afirmam que não sabem do que se trata. 70% deles pela internet na mesma linha. O que revela, companheiros, aqui é o seguinte, que este programa, ele traz um esclarecimento. Por isso que é importantíssimo nós entendemos o todo. Então, veja bem, aqui não foi uma mesa com paixão. Você não viu ninguém brigando. Evidentemente, pastor, mas vem cá, não tem ninguém contra, não vai botar ninguém contra, porque às vezes nós queremos esclarecer. E o esclarecimento, ele vem com a simplicidade da informação, a informação que vem de dentro, a informação que vem do Congresso, o trâmite do processo todo. Isso é um trâmite longo, já observamos aqui que isso vai ser uma coisa um pouco mais longa. Existe uma pressão social muito grande, existe essa ideia de ser politicamente correto, então as pessoas são obrigadas a concordar com aquilo que, na verdade, a minoria apresenta, mas fica como se fossem todos favoráveis a isso. A gente sabe muito bem, não só nessa área, mas na área de mídia, muita gente engajada, muita gente comprometida com esta área, querendo reafirmar isso, e ficou claro que uma das perdas significativas aqui é da liberdade. E uma coisa que a Constituição já nos assegurou, eu disse aqui inicialmente pensando mais na Rosângela, que é a liberdade de expressão, a liberdade de você opinar.
o Conselho Federal de Psicologia proíbe até a liberdade de expressão. A coisa é tão absurda, é tão absurda que nesse artigo 4º ele impede que você tenha opinião sobre esse assunto e a exponha nos meios de comunicação. O que é isso, senão uma censura ou uma ausência absoluta da liberdade de expressão? Como esse assunto é um assunto que vai se desenvolver ainda mais, a gente precisa encerrar aqui agora, em razão do tempo, mas fica para os nossos ouvintes 2 coisas importantíssimas. Nós vamos ter as palavras finais dos companheiros aqui ainda, mas fica para os nossos ouvintes. Primeiro, a necessidade de se pesquisar sempre. Discuta o assunto. Não seja pressionado pelo grupo. Não aceite as imposições que eventualmente uma minoria que grita muito faça. Você tem a sua opinião e cada um de nós tem liberdade de ter a sua opinião, isso pela Constituição. Segundo, se você é cristão, se você é nascido de novo, você tem a Bíblia e não é a igreja que diz isso. A igreja tem conjunto de regras, são as doutrinas de cada igreja, enfim, mas o que rege a nossa vida é a palavra. Como cristãos, católicos, protestantes e outras linhas que estão buscando na Bíblia uma orientação, nós temos na palavra de Deus a nossa referência. E a palavra de Deus é absolutamente clara quando se trata da questão da sexualidade. Então esses são pontos muito importantes para a consideração de todos nós. Vamos aqui para as palavras finais dos nossos companheiros. Vou começar pela ordem de apresentação aqui, o pastor Rafael, pastora Damares, reverendo Felipe, deputado Harold e a Rosângela encerrando essa rodada aqui final. Eu quero deixar uma palavra para todo o povo evangélico, que o João falou que o mundo jaz no maligno e a gente precisa aprender a ler toda a comunicação que vem da imprensa com malícia, porque eles sempre tentam manipular a informação contra nós. Eu vejo muito crente servindo de inocente útil porque não tem um senso crítico, tá bom? Posso já mandar as saudações finais? Por favor. Quero mandar um abraço para minha esposa, Jaqueline, para Rebeca, para o Daniel, para o meu pai, que está em casa, para todo o pessoal da igreja e para toda a família Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para eles. Eles acompanham a gente aqui. Na Igreja Batista Nacional que eu vou e eu visito todas, são 200 no estado, eles sempre falam que me viram no debate. Tem sempre alguém que vem falar que assistiu a gente no debate. Muito obrigado, pastor. Pastora Damares, obrigado, querida. Foi um prazer estar nesse debate tão qualificado e fazer também uma observação. Como a doutora disse, que todos os profissionais que se manifestam sofrem. Nós acompanhamos a história da doutora Rosângela desde 2003. Inclusive participei do julgamento dela. Eu estava no dia que ela foi julgada no conselho. Foi um dia de muita tristeza. Mas nós temos hoje no Brasil uma outra psicóloga sofrendo muito, que é a doutora Marisa Lobo. Só porque ela também tocou no assunto. Então, dizer que esse projeto de lei não é para homossexuais. Esse projeto legislativo, ele é para os psicólogos, não tem nada a ver com o homossexual. É um projeto de decreto legislativo que diz respeito a uma classe, aos psicólogos. Quem tem que se manifestar sobre isso são os psicólogos e não o movimento gay. E obrigado pela coragem de trazer esse debate e pelo nível do debate, e a gente continua à disposição. Obrigado. Reverendo Felipe, obrigado. Agradecer também à Rádio 93, também todos os nossos queridos debatedores, os nossos ouvintes, dizer também para todo mundo, pesquise sobre o assunto. Às vezes você vai na ferramenta principal de pesquisa e coloca o assunto, as primeiras páginas ainda são super tendenciosas. Então é pesquisar os dois lados e não apenas isso, o que é que de fato é esse PDC, porque na maioria das vezes o que a gente ouve são opiniões sobre o fato e não o fato em si. E também lembrando que Cura Gay, gente, é um apelido, não é o nome do projeto, é um apelido para desmerecer, desqualificar de antemão o nosso aprofundamento sobre o assunto. Muitos que se manifestaram disseram, isso aqui é de cura, eu não vou ser curado, eu não vou ser curado. Ninguém está falando necessariamente desse assunto. O apelido é para desmerecer, assim como chamar protestos de baderna também é para desmerecer o que está acontecendo na rua. E um beijo para Rafaela e para minha esposa, para que está grávida do João Pedro e de todo mundo que está ouvindo a gente. Deputado Harold. Eu quero reafirmar a minha alegria e cumprimentar novamente a produção e a condução feita pelo JR desse assunto. Agradecer imensamente aos debatedores que estão aqui hoje, tratando desse assunto. No futuro, provavelmente, nós teremos que fazer outros debates dessa natureza para esclarecer o nosso público. Eu sei que hoje, pelo menos, você que está nos ouvindo, você que está
que conhece a nossa proposta da rádio, a nossa proposta educativa, pedagógica. Hoje você ganhou muitos elementos para buscar o conhecimento. O conhecimento não é o meu, não é dos debatedores. Nós aqui estamos tentando esclarecer e mostrar os caminhos para você buscar o conhecimento. É só através do seu conhecimento, depois que você se convencer, você vai se conscientizar de todas essas coisas. E nós vamos então continuar nos posicionando corretamente diante da sociedade. Essa que é importante. Não adianta posição que não seja correta. As posições têm que ser corretas. Nós vivemos um mundo de transição, de transformação, onde todas essas coisas acontecem. Nós, para termos o discernimento, nós temos que ter o conhecimento. Então vamos pesquisar todas as pontas do mesmo processo. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, querida Rosângela. Muito obrigada, eu que agradeço a participação aqui, né? E peço oração para todos os ouvintes para não receber mais um processo por estar aqui nesse programa hoje. E quero também pedir aproveitar que eu estou assim de frente para o deputado Harold, né, que é um representante aqui nosso no Congresso Nacional, graças a Deus pela vida dele, pelos nossos parlamentares também que têm tratado com seriedade desse assunto no Congresso Nacional. Eu quero pedir que investiguem os conselhos de psicologia, né? Quero que o Ministério Público Federal também investigue os conselhos de psicologia. Para onde está indo o dinheiro que nós, psicólogos, pagamos para os nossos conselhos, né? E também por que o conselho está tão interessado em fazer militância. É papel de um conselho profissional fazer militância, inclusive, por um lado só, porque o Conselho de Psicologia está trabalhando para os militantes gays e não trabalhando para a pessoa, para o ser humano que está em estado de sofrimento, para a criança que está confusa dentro de casa, que olha para a televisão e fica achando que é gay e não é, para o adolescente que está querendo assumir e se envolver na moda gay, pro pai e pra mãe que acha que não teve um filho menino ou menina, mas que ele acha que ele é culpado porque está confuso achando que existe algum gene gay, né? Então, cria-se uma confusão dentro da sociedade, dentro das famílias, dentro das igrejas. E psicólogos, estamos diante de uma eleição. Em agosto nós vamos ter eleição para os conselhos profissionais. Precisamos pressionar os nossos colegas, né? Qual é o posicionamento deles diante dessa resolução? E queremos saber se os psicólogos conhecem a classificação dos comportamentos, né? A classificação internacional das doenças, porque os psicólogos, a CID-10, porque os psicólogos desconhecem e ficam achando que não podem tratar, e a Organização Mundial de Saúde dá todo apoio para que nós tratemos as pessoas em sofrimento, querendo deixar de ser travesti, de ser transexual e deixar a orientação sexual homossexual egodistônica. Com certeza, doutora Rosângela, esse poderá ser um tema de comissão parlamentar de inquérito, sim. Nós vamos trabalhar nesse sentido. Muito bem. Estão aí esses assuntos todos. Observe bem, querido ouvinte, que são assuntos complexos. O reverendo Felipe já trouxe aqui o ponto de que, ao pesquisar, as primeiras informações que vêm são opiniões sobre o assunto. Projeto de decreto legislativo número 234. O número é fácil para a gente gravar. Projeto de decreto legislativo número 234, você observará que o que se propõe aqui é que esse absurdo do que o Conselho fez seja sustado. Exatamente esse é o objetivo, para colocar a casa em ordem e aí as pessoas possam trabalhar com a liberdade, que é uma das marcas de um país como o nosso. Nós vivemos num país livre, onde inclusive as manifestações recentes, elas são marcadas pela liberdade, e outros também têm esta liberdade de se expressar sobre esse assunto. Obrigado a todos, obrigado aqui aos nossos amados ouvintes. Vamos orar diretamente aqui, pedir ao reverendo Felipe para orar conosco, e nós vamos assim agradecendo a todos os companheiros aqui ao vivo e os nossos ouvintes, encorajando a todos a continuarem a estudar esse tema para terem a informação clara e bastante limpa, sem nenhum tipo de influência ou sujeira na água.
Nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus de toda graça, louvamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã, e pela oportunidade de falar, Senhor, da Tua palavra, oportunidade que o Senhor nos deu aqui de esclarecer, Senhor, de mostrar ao Senhor que nós temos um posicionamento, Senhor, de acordo com a Tua palavra, que, Senhor, nós temos, Senhor, um posicionamento, Senhor, a favor dessa liberdade, Senhor, que tanto apregoamos e falamos, Senhor, aqui, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame graça, Senhor, sobre essa rádio, para que cada vez mais seja um espaço, Senhor, onde, Senhor, a Tua palavra seja pregada, Senhor, a verdade seja esclarecida, Senhor. Abençoe, Senhor, todos aqueles que sofrem, Senhor, de alguma maneira, Senhor, com esse tema. Seja os que estão perseguidos, ó Deus, por tratarem, seja aqueles que são impedidos, Senhor, de procurar algum tipo de tratamento, Senhor, que a Tua graça esteja sobre eles, suprindo as suas necessidades, ó Deus, abrindo as portas que o Senhor deseja, Senhor, e trazendo, Senhor, cura, Senhor, trazendo graça, Senhor, trazendo transformação, e, Senhor, para os seus corações, ó Senhor. Pedimos isso, Senhor, rogando a Tua bênção sobre cada um que está nos ouvindo, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.